Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, eles estando ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou o menino e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Amém? Essa passagem aqui de Lucas 1 ao 7 vai falar sobre o que aconteceu logo antes de Jesus nascer. José, ele era descendente de Davi, amém, irmãos? Do rei Davi. Tanto é que a aliança que Deus fez com Davi se cumpre no nascimento de Jesus. Ele é o descendente de Davi, por isso que ele é o filho de Davi. Só que, naquele recenseamento, as pessoas tinham que ir para o lugar onde a família deles estava, onde da onde a família deles eram. Tem alguém aqui do norte, do Paraná, por exemplo? Tem? É a mesma coisa que, se quiser, que a irmã é. Oi? Autônia. Mesma coisa que a irmã Marlene fosse voltar para a cidade dela, a irmã lá falando da cidade do norte lá, tivesse que voltar para a sua cidade para se alistar lá, para eles fazerem um censo. Então é a mesma coisa que José está fazendo aqui. Ele está voltando para a sua cidade natal para fazer o censo junto com a sua esposa. Necessariamente a sua esposa não precisaria ir junto com ele, mas tinha um risco de Maria ficar sozinha. Por quê? Ela estava grávida e o filho não era de José. Ela corria risco de vida, por isso José pegou sua esposa, vamos comigo. E nesse momento talvez eles não esperavam que a criança ia nascer lá em Belém, mas tinha uma profecia onde dizia que ele iria nascer em Belém. E essa profecia se cumpriu. Quando eles chegam na cidade, Maria entra em dores de parto e ali a criança nasce. Essa viagem durava em torno de 3 dias, mas como ela estava grávida, provavelmente foram 4 dias de viagem. Era 10 quilômetros, gente, que eles tinham que fazer, e ela com aquele barrigão enorme. E uma coisa que é bem interessante, alguns estudiosos, alguns teólogos vão dizer que a hospedaria era um lugar como se fosse um hotel. Como se fosse um lugar lá que a pessoa ia e ficava onde não tinha para morar, onde não tinha para dormir. Mas também tem teólogos que dizem que a hospedaria era um lugar da casa de um judeu. Quem já ouviu falar disso? Alguém já ouviu falar? Amém. Então a casa, como que era a casa do judeu naquela época? Tinha a parte dos cômodos dentro da casa, onde tinha uma pequena sala, e em cima tinha uma hospedaria, porque muitos viajantes vinham ficar nessas casas. Então os judeus eles ofereciam pouso, porque o judeu ele era ensinado a ser hospitaleiro. Então a pessoa chegava de viagem, para não ficar dentro da casa junto com os filhos e com a família, para não tirar a intimidade dos filhos e da esposa ou do marido, eles colocavam a pessoa na hospedaria. Na frente da casa, logo na entrada, tinha a cozinha. Ali na cozinha ficavam os animais domésticos. Naquela época, provavelmente era um jumentinho de carga, que usava ali, o chefe da família usava para carregar alguma coisa, e também ficava ali a ovelha, ficava ali o cordeiro, ficava ali animais que estavam prontos para ser abatidos para o consumo do lar. Só não tinha galinha, porco, não tinha, isso não tinha, gente. Porque galinha naquele tempo era um animal imundo. Galo, galinha não tinha nos judeus, então fica a dica aí também. Porco, eles não comiam porco, então porco não tinha também. Mas ali naquele local, era o lugar que a mulher e o homem faziam os seus alimentos, preparavam os seus alimentos, mas também cuidavam dos seus animais. Lembram da Páscoa que o cordeiro era trazido para dentro de casa 4 dias antes? Era ali que ele ficava. Então, provavelmente, eu acredito mais nessa situação, Jesus chegou nessa casa, Maria e José chegaram nessa casa, provavelmente de um parente, não tinha lugar na hospedaria, porque o pessoal tinha vindo para o recenseamento, amém? E eles ficaram ali como se fosse na cozinha. E na manjedoura é onde Jesus nasce. Então, provavelmente, eles prepararam aquele lugar ali onde os animais comiam para o Cordeiro de Deus nascer. E ali aponta profeticamente para o Cordeiro de Deus, que nasceu no lugar onde o Cordeiro comia. Amém?
Vamos agora para Mateus 2, é onde eu vou fazer a exposição da palavra nesta manhã. Em nome de Jesus. Eu não estou olhando o tempo. Tem ali. Mateus 2. Então, Lucas 2 foi só para a gente ganhar o contexto, por que José e Maria foram para Belém, e depois nós vamos fazer aqui a exposição da palavra em Mateus 2. Abram lá em nome de Jesus. Eu vou ler aqui. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, como nós lemos em Lucas, vocês viram como os evangelhos eles se completam um com o outro, alguns têm algumas informações, outros têm outros. Por quê? Todo o evangelho foi escrito por um determinado tipo de pessoa, para o grego, para o judeu, para o gentil. Então tinha um direcionamento, por isso que eles vão se encaixando, e é interessante quando a gente vai estudar a palavra, que nós leamos todos eles, amém? Tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Amém? Nós precisamos falar um pouquinho sobre os magos e sobre Herodes. A palavra de Deus vai dizer sobre 4 Herodes. Este Herodes aqui que a palavra acabou de dizer, e mais 3 Herodes. Teve o Herodes o Grande, o Herodes Antipas, que é aquele que matou João Batista, quem lembra? Que ele estava lá namorando a esposa do seu irmão, daí João vai lá e aponta o pecado, Salomé pede a cabeça de João Batista, esse é o Herodes Antipas, é filho desse Herodes o Grande. Depois ele vai falar de mais 2 Herodes, Herodes Agripa I, que foi o que matou o apóstolo Tiago, em Atos, e o Agripa II, Herodes Agripa II, que foi aquele que, quando Paulo estava sendo julgado, ele fala assim: Paulo, você está ficando louco de tanto conhecimento, e quase que eu me converto com o que você disse. Então a Bíblia vai falar sobre 4 Herodes, diretamente. E esse Herodes era o mais terrível deles. Esse Herodes, ele tinha 2 características. Ele era tremendamente empreendedor e ele era um assassino. Ele era um homicida, ele era um déspota. Ele era empreendedor por quê? Ele pegou o templo de Jerusalém, que era um templo muito simples. Lembra que nós estudamos lá a reconstrução do templo nas apostilas? Então, ele pegou esse templo que era bem simplesinho e ele transformou num monumento gigantesco. O pátio desse templo até hoje está lá em Israel. E foi esse Herodes o Grande que construiu. Ele também fez um porto em Cesareia Marítima, que evoluiu ou fez a Judéia se desenvolver de uma maneira muito grande, com acesso ao mar. Esse Herodes, gente, ele era um rei extremamente obstinado pelo poder. Certa vez, quando ele assumiu o poder, quando ele assumiu o governo, quando ele assumiu o reinado, Roma colocou ele como rei, ele assassinou todos os descendentes do antigo rei. Todos eles. Quando ele assume o reinado, ele mata mais da metade do sinédrio. O que era o sinédrio? Eram 70 homens compostos por sacerdotes, homens de Deus, escribas, sábios e mestres, que eles administravam o templo e decidiam questões. Então eles julgavam a nação perante o que eles tinham na palavra de Deus. Ele vai lá e ele mata 45 desses homens, para dizer assim, quem manda aqui sou eu. E também para colocar pessoas que estavam envolvidas com ele dentro do sinédrio. Então o sinédrio, na época que Jesus nasceu, em vez de ser um lugar santo, um lugar direcionado a questões de Deus, virou um cabide de emprego, virou uma questão política. Então eles colocavam as pessoas dele lá para decidir as coisas que ele queria que decidisse. Esse Herodes, gente, ele teve 10 casamentos, ele casou-se 10 vezes. E a mulher que ele mais amou chamava-se Mariana. Certa vez, ele foi fazer uma viagem para Roma e disseram para ele assim, pode ser que quando você for voltar, ela já tenha casado com outro. Ele foi lá e matou a mulher dele. Esse homem, ele teve dentre todos esses filhos, ele teve 2 filhos que ele mandou estudar em Roma. E quando eles estavam estudando, eles ficaram anos lá estudando, nas faculdades de Roma e tudo mais, e chegaram no ouvido dele e falaram assim, pode ser que esses 2 filhos, quando voltarem, eles queiram roubar o teu lugar. Quando os guris estavam voltando para Judéia, ele mandou estrangular os 2. Isso é comprovado historicamente.
Flávio Josefo tem um livro só sobre Herodes. Então, nós vemos que era um rei tremendamente assassino. E é nesse ambiente que Jesus nasce. Aqui também vai falar sobre uns magos do Oriente. Nós precisamos falar sobre esses magos também. Uns magos do Oriente. Os desenhos, os filmes, a mídia vai dizer que eram 3 reis magos. Mas a palavra de Deus não diz isso. Diz que era uns magos. Então pode ser que fosse uma comitiva de magos, muitos magos, ou eram poucos magos, a gente não sabe. Fato é que eles viram uma estrela e eles começaram a segui-la. E quem eram esses reis magos? Ninguém sabia quem eles eram, descendentes de quem, qual era o nome deles. Inclusive a igreja coloca nomes para eles, mas não tem isso na palavra de Deus. Só falam que eram uns magos. Eles vieram provavelmente da Pérsia ou da Babilônia. Eles demoraram mais ou menos 2 anos do lugar onde eles estavam até chegar na Judeia. 2 anos de viagem, olhando aquela estrela e seguindo aquela estrela. Naquele tempo, os magos eram como se fossem arqueólogos, como se fossem pessoas que estudam, agora faltou a palavra aqui, astrólogos, perdão. Como se fossem astrólogos que estudavam as estrelas. Naquele tempo eles já estudavam as estrelas, eles faziam viagens olhando e seguindo por estrelas. Por exemplo, tem as 3 Marias, né? Então, assim, 3 Marias está ali, vamos seguir para lá, que o destino é tal. Então, eles se guiavam pela posição das estrelas. E esses homens, eles se guiavam pelas posições das estrelas. E eles eram considerados sábios, eram pessoas que estudavam. E também eles tinham acesso ao Velho Testamento. Mesmo lá no seu país, na sua nação, eles tinham acesso ao Pentateuco, eles tinham acesso à palavra de Deus. Tanto é que eles falaram aqui, ó. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Eles sabiam da profecia que uma estrela nasceria. Abre lá em Números 24, 17. Números 24, 17. Vamos ver que profecia que é essa que eles viram. 24, 17, está lá. Ó. Eu o vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não de perto. Olha só que interessante, igreja. Uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará em Israel, de Israel. Ele esmagará as frontes de Moabe e o crânio de todos os descendentes de Sete. De quem que ele está falando aqui, gente? De Jesus. Aqui, Balaão, quem lembra da história de Balaão lá, que a jumenta confrontou ele? Balaão que está profetizando. Eu vejo, mas não agora. Então ele estava fazendo o quê? Uma profecia. Virá aquele, daqui 1000 anos, 2000 anos. Eu o avisto, mas não de perto. Balaão era um homem ímpio. Por mais que ele tinha o dom profético, ele se vendia. Ele chegou lá em Israel, quando ele profetizou isso aqui, ele chegou em Israel para amaldiçoar Israel. E ele chega, e um anjo aparece para ele, ele tem que profetizar, e profetizar bênção para Israel. E ele profetiza isso. Muitos anos depois, alguns magos do Oriente, de longe da Judeia, leem isso aqui e falam assim, não, peraí, essa estrela que apareceu lá na região da Judeia é a estrela que Balaão profetizou em Números 17, 24 e 17. E eles a seguiram. Amém? 2, o versículo 2. E perguntavam, onde está o rei nascido, o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. 3, ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda Jerusalém. Por que diz aqui que o rei ficou alarmado, gente? Porque ele tinha, lembra que nós falamos que ele tinha medo de perder o seu poder? Espera aí, estão falando que um rei dos judeus nasceu aqui? Ele ficou alarmado, não, como que é isso? Não, onde que ele está? Onde que fica? E presta atenção no que a palavra diz, toda Jerusalém ficou alarmada, porque eles sabiam quem estava governando, que era um rei assassino, era um rei muito mau. Então toda Jerusalém ficou, e agora, o que ele vai fazer? Qual que é a decisão que ele vai tomar? Quem que ele vai matar? Versículo 4. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo, e lhe perguntou onde o Cristo deveria nascer. Então ele convocou as pessoas que sabiam das profecias, que tinham acesso ao Pentateuco, que tinham acesso ao Velho Testamento, os profetas, os salmos, e eles começaram a consultar, onde que ele vai nascer? E eles responderam, em Belém da Judeia,
porque assim está escrito por meio do profeta. E você, versículo 6, e você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo, Israel. Essa profecia está, se quiser anotar, em Miqueias 5:2. Miqueias profetizou isso aqui 700 anos antes de Jesus nascer. Ele profetizou que, de fato, Cristo nasceria em Belém. Amém? 7. Com isto, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhe sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. Então, ele estava querendo indagar com os magos ali, quanto tempo essa estrela, vocês constataram que de fato essa estrela nasceu? Essa estrela apareceu. Com isso, ele calculou quanto tempo tinha o menino, qual era a idade do menino. E como nós vemos nos filmes dos magos, chegando lá o bebezinho na manjedoura, não foi bem assim que aconteceu, porque examinando a palavra de Deus, estudando a Bíblia, quando os magos chegaram para encontrar com Jesus, ele já estava até andando. Ele já tinha uma idadezinha ali, 2 anos, 2 anos e meio, mais ou menos. E nós vamos comprovar isso na palavra de Deus. 7. Com isto, tendo chamado os magos, eu já li essa parte? Para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes, vão e busquem informações precisas a respeito do menino. E quando tiverem encontrado, avisem-me, para também adorá-lo. Ele queria adorar Jesus, gente? Um rei déspota, um homem assassino, ele faz o que tem que fazer para se manter no poder. Ele faz o que for preciso. E, na verdade, ele queria matar Jesus. 9. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram. E eis que a estrela que viram no oriente ia diante deles, até que, chegando, parou sobre onde o menino estava. Então, pode ser que a estrela estava brilhando muito forte sobre onde Jesus estava, ou pode ser que a estrela ela ia se movimentando. Então, cabe uma interpretação aqui dentro do texto. Eu acredito que a estrela se movimentou. Ela parou, depois ela se movimentou, mais ou menos foi assim. Mas fato é que era um fato miraculoso. Amém? 10. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Vocês lembram de Isabel se encontrando com Maria? O que aconteceu com Isabel? Cheia do Espírito Santo, e a criança? Alegre dentro do seu ventre. João Batista ficou tremendamente alegre. Todo encontro verdadeiro com Jesus nos traz o quê? A alegria, e não só a alegria, a verdadeira alegria. Aqui, o intenso júbilo, gente, é satisfação total. A palavra quer dizer assim, plena satisfação. Eu quero dizer para vocês hoje de manhã, você não vai encontrar satisfação plena em nada. Você pode cair 5 milhões na tua conta, quem quer isso? Israel, recebe. 5 milhões na tua conta, 10 milhões, 10 casas, 10 carros, você ainda não vai ter satisfação plena. Em pouco tempo você vai ver, cara, mas tanto dinheiro assim, é tão difícil de administrar, né, Israel? Mas é bom, né? Mesmo assim é bom. Mas a satisfação plena, só em Jesus. Só em Jesus. 11. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Vocês imaginam isso, gente? Eles chegando ali assim, e vendo o Cristo, o Rei dos Reis, andando ali, provavelmente na idade do Arthur. Quantos anos o Arthur tem? 2, 3 anos? 3. Quase na idade do Arthur ali, correndo, andando, conversando, gugu dadá, dadá gugu. Vocês imaginem que lindo. Eu não falava isso, né? Prostrando-se, gugu dadá é duro, hein? Piazinho já falava, já, né? Mamãe, papai. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Alguma versão vai dizer, entregaram seus tesouros? Alguém tem aí? Quando você ia visitar um rei, você levava o peso dele em ouro. Só que eles não entregam só ouro para ele, eles entregam incenso e mirra também. Ouro você trazia para um rei, então eles estavam dizendo assim, nós como magos, como estudiosos, nós lemos o Velho Testamento e nós sabemos que esse é um rei. Esse menino que eu estou olhando é um rei.
Está aqui ouro para ele. Só que também nós trazemos o incenso, porque nós reconhecemos a divindade dele. O incenso era queimado para quem, gente? Para Deus. Quando você ia adorar algum Deus, ou o nosso Deus, você queimava incenso. Lembra do tabernáculo? Então eles estavam reconhecendo, esse menino, além de rei, ele também é um Deus. E eles trouxeram mirra também. Sabe para que é usado mirra? Para embalsamar os mortos. Eles estavam reconhecendo que, de fato, aquele menino ali, ele iria morrer pelos nossos pecados. Então, era um ato profético que eles estavam fazendo naquele momento. A mirra era usada para cuidar do morto. Lembra daquela mulher que derramou o perfume? Era o perfume do quê? De mirra. Era um bálsamo de mirra. Ela estava embalsamando Jesus ali para em seguida morrer. Amém? 12. E tendo sido avisados por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Todo encontro com Jesus nos faz mudar de caminho. Não tem como você se encontrar com Jesus de fato e verdadeiramente e continuar andando pelo mesmo caminho. Agora você vai andar para cá. E se você seguir aquilo que Deus está falando, você vai ter sucesso, você vai ter prosperidade, você vai ter bênção e você vai ter vida eterna. O que ele disse? Eu sou a verdade, o caminho, eu sou a verdade, o conhecimento e o caminho. Eu sou a porta. Me embananei tudo aqui agora. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. De manhã, gente. Pô, eu fui embora tarde ontem. Dormi tarde, vocês me perdoam, né? Eu sou o caminho, a porta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Os magos se encontraram com Jesus e nunca mais eles foram os mesmos. Eles mudaram de caminho. E que nessa manhã, se você ainda não teve encontro genuíno com Jesus ainda, em nome de Jesus você vai ter. 13. Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se José, tomou-o de noite e a sua mãe e partiu para o Egito. Eu falei para vocês que eu sou fã de José, né? Ele não esperou ficar de manhã. Não, espera ficar de manhã, daí eu pego as coisas, me arrumo. Ele se levantou imediatamente, porque ele amava aquele enteado dele. Pegou o menino, Maria, coloca as coisas em cima aí, arruma o caminhão, coloca as mudanças dentro aí, vamos para o Egito. Deus apareceu em sonho e eu quero obedecer. Ele era muito disposto a obedecer, ele era muito obediente. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor, por meio do profeta: do Egito chamei meu filho. Está lá em Oséias 11:1, se quiser anotar. 16, para nós avançarmos. Vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou muito furioso e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme as informações que havia recebido dos magos a respeito do tempo em que a estrela havia aparecido. Então ele calculou mais ou menos assim: então se a criança nasceu em 2 anos atrás, eu vou matar todas as crianças 2 anos para baixo. E morreram de fato todas as crianças. Então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, está no 18. Pranto e grande lamento. Era Raquel, chorando por seus filhos, inconsolável, porque eles já não existem. A igreja vai dizer que esses são os primeiros mártires da era cristã. Eles chamam de os santos inocentes. 19. Depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e vá para a terra de Israel. Escuta bem isso aqui, igreja. Porque os que queriam matar o menino já morreram.
todos os inimigos de Jesus morrem. Todos os inimigos de Jesus morreram. Todos que atentaram contra a vida dele morreram. Ele está vivo. E nós só comemoramos o nascimento dele porque ele está vivo. Você não comemora o nascimento de ninguém que morreu. Os budistas, eles não comemoram o nascimento de Buda. Eles comemoram Buda, porque Buda está morto. Mas o nosso Cristo, ele está vivo. E ninguém prevaleceu contra ele, porque ele está vivo no céu. Por que as pessoas odeiam tanto Jesus? Vocês pararam para perceber isso? Por que eles odeiam tanto? Por que perseguem tantos cristãos? Por que você é tão criticado nas redes sociais quando você se posiciona como um cristão? Porque Jesus está vivo. Se Jesus estivesse morto, gente, por que vão bater em Jesus morto? Mas ele está vivo. E as pessoas o odeiam porque ele está vivo. E ele governa as nações. E ele tem o controle de tudo. Ele tem o senhorio de tudo. Amém? Sabe qual que é o segredo de ser amado? Cristo é odiado porque ele morreu e está vivo. Sabe qual que é o segredo para ser amado? Morrer. Você já viu alguém falando mal de um morto no funeral? Na tribuna, naqueles jornais do meio-dia, de vez em quando eu estou assistindo lá com a Jana ama. Daí o cara matou 5 pessoas, assassinou mais 3 e tinha mais 10 na conta. O cara morre. Tá lá a família, mas é que, sabe, ele tinha um descontrole, tal, mas sim, era trabalhador. O outro matou a mulher, depois se matou. Tá lá o pessoal no funeral. Não, mas é que, eles eram muito briguentos, sabe? A mulher, era complicado, a gente acompanhou. Esses tempos atrás, um guri lá matou seu pai, a facãozada em Araucária. Quem viu isso? Na entrevista lá, os caras estavam falando assim, que daí, foi meu pai e tal, e o menino. Então, assim, no funeral, ninguém vai falar de fato, será que o pai, não estou falando que o menino deveria matar o pai, amém? Mas será que o pai, o que será que ele tinha feito para aquele filho? Será que realmente ele cuidou? Ninguém para refletir isso. Por quê? Porque a morte sela tudo. Ninguém vai criticar o morto. Eu falei para a Jana, mas será que esse pai realmente era um pai muito bom? Claro que nada, né? Nem erguer a mão para um pai pode fazer isso, mesmo que o pai fosse o pior dos piores. Nós temos que honrar os nossos pais. Aquele guri matou o seu pai. Mas ninguém para refletir, mas o que realmente aconteceu? Por quê? Quem morre vira santo. Se quer ser amado, morra. Por isso que Jesus não é amado pelo mundo, porque ele está vivo. Se ele não tivesse ressuscitado, ele seria amado. Nossa, Cristo realmente morreu, 2000 anos atrás, era um bom homem, um grande profeta, ele seria louvado. Mas não, ele é odiado pelo mundo. Se você se posicionar a favor dele, muitas pessoas vão te criticar. Muitas pessoas vão falar, não, cristão é intolerante, cristão é preconceituoso, cristão não aceita as pessoas. E não é isso que acontece aqui no nosso meio. Nós aceitamos as pessoas, como elas vêm. Só que a palavra vai confrontar como elas têm que mudar. Amém, irmãos? Ficaram chocados com isso? Quer ser amado, morra? Reflita sobre isso, irmão. Quem morre, fica santo. Depois que você morrer, nossa, vão falar que você é a melhor pessoa do mundo. Enquanto você estiver vivo, as pessoas vão te criticar pra caramba. Oi? 21. Levantando-se José, tomou o menino e a sua mãe, e voltou para a terra de Israel. Porém, ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai, Herodes, teve medo de ir para lá. E tendo sido avisado por Deus em sonho, José foi para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para se cumprir o que foi dito por meio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Amém? Então hoje nós vimos no texto, qual era a situação política em que nasceu Jesus? Sobre o reinado de um rei extremamente mau, um rei assassino. Nesse contexto que o nosso Senhor Jesus nasce. Mas nós vimos também que homens gentios, sem conhecimento nenhum, ou pouco conhecimento da palavra, não eram judeus, não era o povo da mesma linhagem de Jesus,
eles atravessaram 1000 quilômetros para se encontrar com Jesus. Eles não mediram esforço, gente, para sair da sua terra, para ir onde Jesus estava. E quando eles chegaram lá, eles começaram a procurar por Jesus. Onde está o rei dos judeus? Eles foram procurar com as pessoas que provavelmente sabiam onde era o lugar onde eles deveriam adorar a Deus e saber coisas de Deus, em Jerusalém. E é lá que eles vão. Hoje nós não mais precisamos ir para Jerusalém para adorar a Deus, para saber de Deus. Para onde nós precisamos ir agora, gente? Para onde nós precisamos saber de Deus? Ir para saber de Deus? Para a palavra de Deus. Está ao alcance das nossas mãos. Nós não precisamos mais viajar 1000 quilômetros como os magos fizeram. É só nós chegarmos no nosso quarto de escuta, no lugar onde Deus te colocar para estudar e começar a examinar. Senhor, essa palavra que o Marcel trouxe, falou tanto comigo. Sobre essa questão assim dos magos, eles não medirem esforços, eles não tinham relação nenhuma com o povo judeu, mas não, eles viram as estrelas, eles seguiram a estrela verdadeira. Eles foram saber onde eles estavam. Com o intuito de chegar lá, eles carregaram por 1000 quilômetros tesouros para entregar para o Senhor. E às vezes, se encontrar com Jesus está na palma das nossas mãos, está ao nosso encontro, e nós não estamos fazendo isso. Então nós precisamos aprender e refletir com esses magos. Eles não mediram esforços nenhum, igreja. Eles foram ao encontro de Jesus. Eles buscaram informações. Quem é Jesus? Quem é esse rei? Como ele nasceu? Onde ele nasceu? Como é que ele está vivendo? Quem é ele? Como que ele se comporta? Para onde ele vai? De onde ele veio? Qual é a história dele? Nós precisamos aprender com esses magos. Jesus foi profetizado por muitos no Velho Testamento. E esse fato do nascimento dele foi o maior acontecimento da história. O Velho Testamento inteiro começou a convergir para esse acontecimento. O nascimento do Messias. E Deus deu a oportunidade de alguns gentios, que não eram conhecidos por ninguém, de se encontrarem primeiramente com eles. Isso tem um sinal profético por trás disso. Que Jesus veio para alcançar os judeus, mas também alcançar os gentios, mesmo que de longe. Mesmo que eles estivessem longe, Jesus ia aproximá-los dele. Amém?